Hoje, sexta-feira, dia 20/8 de 2021, teve uma coletiva ali da administração do Vasco, né? Salgado, Pássaro e ali a galera que cuida das finanças do Vasco, a galera que busca patrocínio e tudo mais. E eles deram uma coletiva meio que explicando a situação financeira que o Vasco se encontra após o clube ser retirado do ato trabalhista e ter a execução de 93 milhões em dívidas trabalhistas. O Vasco está recorrendo, como eles explicaram, se sentem injustiçados, dizem que não sabiam o que acontecia com o Vasco, que eles assumiram um clube sem saber qual era a situação financeira do Vasco, o que poderia ou não acontecer no seu primeiro ano de gestão. Assim, né, rapaziada, dia 20/8 de 2021, terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi rebaixado, ainda com resquícios ali da gestão Campelo, mas também com a entrada da gestão Jorge Salgado, com aquela tal transição amigável que eles tinham. Vasco na Série B, você pensou o que, né? Que o Vasco vai ficar no G4, tranquilo, suave, o time vai subir, tem o maior investimento da Série B, tem a camisa, tem a história, tem os melhores jogadores, então o Vasco vai subir sem passar muitos problemas na Série B. Isso era o que o torcedor pelo menos esperava, um pouco de dignidade pro Vasco. Mas terminou o primeiro turno aqui e olha, Vasco tem 28 pontos, últimos 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, comandado pelo técnico Lisca e longe do G4, né, cara? 11º para quarta colocação tem uma diferença. Se o campeonato terminasse hoje, o Vasco não ia subir. Então, é o pior ano, você falando futebolisticamente, da história do Vasco. Até quando o Vasco havia caído para a Série B, o time sempre subia para a Série A, sempre estava ali no G4 da competição. Então, esse é o pior ano do Vasco futebolisticamente falando, em questão de resultados. É o pior ano da história do Vasco sob o comando de Jorge Salgado ali e quem é o presidente é o Jorge Salgado. Ele deu uma coletiva e tiveram perguntas, cara. E o primeiro ponto que vamos abordar dessa coletiva, desses trapalhões que estão comandando o Vasco, é cadê os 70 milhões, Jorge Salgado? Quando você promete uma coisa ao torcedor, quando você faz uma promessa de campanha de que você vai capitalizar ali 70 milhões, que o Vasco vai se recuperar financeiramente, você promete também um time forte dentro de campo, você faz diversas promessas ao torcedor e, após meses da sua gestão, nada foi cumprido. O que nós temos é o pior ano futebolisticamente do Vasco, é um ano que o Vasco corre risco de fechar as portas, que o Vasco pode falir. Então você não cumpriu nada que você prometeu. E eu não tô aqui falando porque eu sou fanboy de Levenciano, que eu acho que com Levenciano seria diferente, com Júlio Brandt, não sei o que lá. Não, cara, eu já falei pra você aqui, eu tô pouco me fudendo pra candidato A, pra B, pra C, eu quero o melhor pro Vasco. Eu torci muito, cara, pra que desse tudo certo pro Vasco nessa temporada. Eu nunca que vou torcer contra o Vasco, independente de quem é o presidente, das suas ações que eu não concordo, ideologicamente falando, não concordo com os seus papos aí, com os papos que o Vasco vem colocando nas suas redes sociais, discordo de muita coisa, mas eu torço pelo Vasco, mano, tá ligado? A gente é vascaíno bem antes de sonhar que Salgado seria presidente, irmão. Então a gente torce para que o Vasco volte a ser forte dentro de campo, para que consiga se reerguer financeiramente, para disputar títulos com o Flamengo, cara. Hoje o maior rival do Vasco aí é a grande potência do futebol brasileiro e o Vasco afundado, velho. O Vasco perdeu pro Remo e pro Londrina, você tem noção disso? Sabe? Então os 70 milhões foi só uma promessa, foi só algo que ele falou ali e que nunca vai acontecer. Nunca vai ser cumprido. O Salgado vai sair da presidência do Vasco e esses 70 milhões nunca vão aparecer porque foi só promessa de campanha. Que nem os políticos fazem aí no Brasil, mano. É só promessa de campanha. Chega na hora não cumpre. Porque é difícil de cumprir. Se ele disse que não sabia da situação que o Vasco vive financeiramente, irmão, eu não sou especialista em gestão, eu nunca fui presidente, eu nunca trabalhei em cargo nenhum de futebol, mas eu já sabia, como qualquer torcedor, que a situação do Vasco era terrível financeiramente. Se você não sabia disso, porra, pelo amor de Deus, cara, tu vive em que mundo? Em Nárnia? Tu achou que o Vasco tava o que, nadando na grana? Ah, eu não esperava que o Vasco fosse cair pra Série B, irmão. Pelo amor de Deus. Tu não esperava que o Vasco fosse cair pra Série B. Quando tu assumiu a presidência, o Vasco tava fudido na tabela. O time não jogava nada. O time tinha muitos problemas de verdade.
Então já era pra você ter se programado caso o Vasco caísse pra Série B. É lógico que o cara, quando torce, ele pensa, não vai acontecer. Mas já aconteceu outras vezes e não seria surpresa acontecer novamente. Então você tinha que ter se programado. Se é uma gestão profissional, você tem que ter plano para continuar na Série A, que seria o plano A, e tem um plano B ali, pô, caiu pra Série B, calma aí. Eu não vou ser pego de calça baixa, não ser pego ali desprevenido no bagulho, tá ligado? Eu vou saber como lidar com isso, e não foi isso que aconteceu. Você coloca desculpa, 800 milhões em dívidas, só tem 100 milhões de receitas. Cara, tu tem o Vasco nas tuas mãos. Quem tem que fazer o Vasco aumentar a receita é você, não sou eu. Eu não sou o presidente, nenhum dos torcedores é o presidente. O torcedor faz muito além do que outras torcidas. Doação, é sócio em massa, é isso, é aquilo. Eu vi por muito tempo que se o Vasco tivesse 100 mil sócios, o time conseguiria se sustentar financeiramente, que o time sairia do fundo do poço. Tudo mentira. O Vasco, por um determinado momento, teve mais de 100 mil sócios e porra nenhuma aconteceu. Nada aconteceu, continua a mesma baixaria. E ali, tiveram umas perguntas. Uma delas foi sobre os jogadores estarem descompromissados. Perdeu tudo bem, ganhou tudo bem. Aí, o Salgado e o Alexandre Pássaro falou que não, que os jogadores sentem muito, os jogadores sentem, eles choram. E, sim, eles choram. Vou estar passando agora pra você um vídeo do MT na balada. Tem é o filho da puta. Vai de graça o cara aqui, ó. Joga porra nenhuma. Tá bebendo pra doidão aqui, ó. Vagabundo, filho da puta. Aí, ó. Doidão, chupando a piroca ainda. Sabe? Isso porque eles sentem quando o Vasco perde. Isso também é porque não tem. Tem outros jogadores que saem, que fazem bem o que acontecem após derrotas e que não tem nada filmado. Então, o sentimento que eles passam pro torcedor é esse, que poucos se importam com o Vasco. Poucos. Você vê alguns jogadores que ficam insatisfeitos com derrotas. E você vê outros jogadores que tratam isso como normalidade. E por que eles tratam isso como normal? Porque eles sabem que na próxima temporada, o Vasco subindo ou não, eles vão ser contratados por outro time da Série B, por outro time da Série A. E vão continuar nessa roda aí que os empresários fazem. Eles estão nem aí pro Vasco se vai subir ou não. Muitos deles estão nem aí. São jogadores que não têm identificação com o clube. E me espanta até jogadores que têm uma certa identificação, como o MT, o Matheus, sai pra balada. Aí tem lá, o Vasco perdeu pro Remo. Sabe o que eu vou fazer? Nossa, hoje eu vou lá no barbeiro, eu vou pintar o cabelo, sabe? Eu vou comemorar que o Vasco perdeu pro Remo. Eu vou brincar, eu vou sorrir. Olha como eu tô sorrindo, cara. Eu tô sorrindo, eu durmo, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas o torcedor após a derrota é que sente quando vai tentar dormir e não consegue, porra. Sabe? Então isso é falta de compromisso. Meu modo de ver. Os jogadores não são compromissados, não sentem derrotas. Você pode ter essa impressão, aí a minha impressão é diferente. Mas o que eles passam pro torcedor é o que importa, não é o que passam pra você. Chega alguém, se mostra ali que tá pelo menos indignado com isso. Que seja um sentimento genuíno. Porque o torcedor consegue ver só pela postura do rapaz dentro de campo. Sabe, eu sinto uns jogadores que ficam insatisfeitos quando o Vasco perde o Zeca. A gente vê ali que ele tem um semblante, porra, caralho, perdemos, fudeu, tá na merda. Mas você vê de outros, sai de campo que vai apertar a mão do outro jogador, vai sorrir, vai brincar, vai trocar camisa, tem muito disso. Se eu perco uma pelada aqui, eu fico puto. Eu não vou querer ficar apertando a mão do outro. Oh, legal, amizade. Pelo amor de Deus, cara. Ele sai rindo de campo e vai falar que tá insatisfeito. Ah, mas é um amigo dele. Foda-se, é um amigo. É o Vasco, porra. Eu não quero saber se é um amigo dele ou se não. Ele tá jogando no Vasco. Aí depois o Alexandre Pássaro, perguntado ali, também ele falou sobre jogadores como Iago Pikachu e Fernando Miguel e falou que são craques. Literalmente foi isso que ele falou. O Iago Pikachu tá muito bem no Fortaleza e não servia pro Vasco. O Fernando Miguel, o melhor goleiro da Série A, não servia pro Vasco. Aí eu te faço uma pequena pergunta. Já que eles são tão craques assim, por que o Vasco foi rebaixado com esses supostos jogadores na temporada passada? Você pega ali o Fernando Miguel, diversas falhas. Você pega o Iago Pikachu, não rendia nada. Jogador que toca a bola pro lado. Então você tá me dizendo que o problema é o Vasco, não são os jogadores. Então é melhor fechar as portas mesmo. Já que tem esse problema, já que tem essa macumba, já que tem essa áurea ruim no Vasco e ninguém joga bem no Vasco, fecha as portas, acabou então. Se o problema é o Vasco e não os jogadores. Fernando Miguel seria titular em qual time da Série A? Nenhum. E nenhum time ele seria titular. Tô falando de time grande, não time que tá brigando pra não cair. De nenhum time ele seria titular. Sabe? Iago Pikachu, muito menos Iago Pikachu.
Seria titular no Atlético Mineiro? Não seria. Seria titular no Flamengo? Não seria. Nem reserva. Nem reserva. Seria titular no Palmeiras? Jogaria no Palmeiras? Não jogaria. Então também não serve pro Vasco. Se não serve pra esses times, eles não servem pro Vasco. É isso. O Vasco tem a mesma grandeza que esses times. Eu não vou me contentar com pouco. Eu não vou me contentar com merda. Se você se contenta com isso, legal pra você. Já que você gosta tanto desses jogadores de Fernando Miguel e Iago Pikachu, leva pra sua casa e cuida deles. Mas no Vasco não cabe. Não cabe. Perebice no Vasco não cabe. Tem outros perebas? Tem outros perebas. Mas é isso. Aí ele também falou que o Lisca tá fazendo um bom trabalho, que o time tá jogando bem dentro de campo. Ele falou que são os resultados que não estão vindo. Então, fica claro que não entendem nada de futebol. Porque o cara que entende o mínimo de futebol vê que o Vasco não joga bola, o Vasco não joga nada. É um dos piores futebol, é um dos piores times ali falando de futebol da Série B. Não cria chance de gol, não marca. O time não faz nada em campo, irmão. O time contra o Remo foi destruído. Sabe? O time contra o Londrina, pelo amor de Deus, ia ganhar de 1-0 suado do Londrina sem jogar nada. É isso que o Vasco quer fazer. Futebol apresentado dentro de campo não é. Eu tenho minhas convicções de futebol, sabe? Eu tenho uma maneira que eu gosto de assistir futebol. O time jogando pra frente, time jogando de forma ofensiva o jogo todo, buscando gols. O Vasco não pratica nada disso. Então ele falou que o trabalho do Lisca tá sendo bem feito, mas os resultados não estão vindo. Mentira! Você não engana ninguém, porque o torcedor tem olhos e ele vê dentro de campo que é tudo mentira. O trabalho do Lisca é péssimo dentro de campo. Não teve tempo pra treinar, não teve tempo pra treinar. Mas não venha com essa pro torcedor que o time tá jogando bem, mas o resultado não tá vindo. O time não tá jogando bem. O Vasco com esse futebol não sobe nunca na vida. Aí o Salgado depois deu algumas desculpas, falou que tava constrangido. Tava constrangido de falar o quanto ele emprestou pro Vasco. O Salgado emprestou o dinheiro pro Vasco, olha como ele é bonzinho. Nem vai cobrar o dinheiro depois, né? Uma coisa é emprestar, outra coisa é ele dar o dinheiro pro Vasco. Eu não quero que ele dê dinheiro pro Vasco. Eu quero que ele faça o Vasco ter receitas próprias. Eu não quero que ele empreste dinheiro pro Vasco, que depois ele vai cobrar. É mais dívida, rapaziada. Eu peguei com 5 meses de salário atrasado. Quem deixou com 5 meses de salário atrasado? Tem que ser responsabilidade. Tem que ser responsabilizado esse rapaz. Todos têm que ser responsabilizados. Então, se não tem condições, irmão, é isso. Se não tem condições de manter o clube, se vocês não têm condições de reestruturarem o Vasco, vocês têm que passar para alguém que tenha condições. Quem tem condições de fazer isso? É difícil, é uma missão complicada. Não é qualquer aventureiro de primeira viagem. Aí depois até o outro falou que estão limpando São Januário, tiraram toneladas de não sei o que lá de São Januário. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, o torcedor quer saber de futebol dentro de campo. Se você tá limpando ou não São Januário, o torcedor pouco pode saber. O torcedor nem vai lá, não tem público no estádio. Sabe? Não tem público no estádio. Então é complicado, é complicado. E é a pior campanha da história do Vasco. A pior campanha da história do Vasco em um campeonato brasileiro, Série A ou B. Ali, porque se você já tá na Série B, todas as suas campanhas de Série A já foram melhores. E pegando empréstimo atrás de empréstimo. Vamos pegar um empréstimo aqui e é isso. Resumo da coletiva. Desculpas atrás de desculpas. Falando que vão pegar empréstimo, que vão tentar negociar isso, aquilo, vão recorrer na justiça. Mas no final das contas, o fumo entrou. Assim a gente pode falar. Eu quero vir aqui, rapaziada. Próximo jogo, Vasco e Operário. Eu vou acordar amanhã, sabe? Antes do jogo, eu vou ficar com aquele pensamento positivo. Porra, eu quero que o Vasco dê uma goleada no Operário. Eu vou falar pra vocês. Quero que o Vasco vença o jogo, jogando bem. Pra eu vir aqui fazer um vídeo bacana pra rapaziada. Olha, o Vasco jogou bem, ganhamos do Operário, isso, aquilo. Mas eu sei que não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe? Porque eles acham que o time tá jogando bem dessa maneira. Então vai continuar jogando assim e vai continuar perdendo. É triste, irmão. A situação do Vasco é muito complicada. Você vê que as pessoas lá dentro do clube talvez até tenham boas intenções, querem ver o Vasco bem, mas não tem capacidade para mudar o que aconteceu com o Vasco. A gente não vê o Vasco falando sobre clube empresa, muitos têm medo disso, mas talvez seja a única solução. O clube empresa. Ninguém pensou em montar um plano para clube empresa no Vasco. Ninguém tentou tirar isso do papel, em momento algum. Mas é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like. Só um recado aí pro Jorge Salgado. Cara, o Vasco tem que subir, mano.
Imagina o Vasco não subir de novo. Se tá ruim financeiramente, vai ficar pior. A cada ano na Série B piora. Mas é isso, cara. Eu tô sem forças, eu tô sem ter muito o que falar. É triste porque não é 2021, não é desde 2020, né? Desde 2019 são muitos anos sofrendo com esse time, muitos anos. Pro cara ainda continuar sendo vascaíno, ele tem que ser no mínimo doido, passa. Eu vou ficando nessa por hoje, esse grande abraço, Francesca, nós eu fui.